Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo. Meu nome é Matheus Henrique, esse é o Projeto The Bridge. E hoje eu trouxe um convidado aqui. Ele é bem especial, ele aceitou a ideia de falar com a gente sobre assuntos que trazem um ideal bem legal. O nome dele é Eric Rodrigues e esse é o Opinando. E aí, Eric, se apresenta aí. E aí, Matheus, tudo bem? Então, é o seguinte, cara, eu sempre gostei muito de história, né? E desde pequeno eu sempre tive muito essa ligação com o estudo da história. E com o passar do tempo, eu acabei vinculando a história à política, até mesmo porque tem uma correlação enorme, né? Desde 2013 eu percebi que a visão do brasileiro em relação à política também mudou. A postura do brasileiro também mudou. E tem uma série de fatores que influenciou nisso, né? Agora, mais recentemente, até sobre isso que a gente vai falar principalmente hoje, surgiu um projeto que se chama Projeto Escola Sem Partido, né? E esse projeto está gerando uma polêmica enorme, porque tanto existem pessoas a favor do projeto, quanto existem uma série de pessoas contra o projeto, né? E diversas motivações de ambos os lados. E acho que analisando no cenário geral, o Brasil ele vive um cenário que inclusive é muito preocupante, porque é uma bipolaridade enorme de ideologias, né? Então nós temos brasileiros que se identificam com uma ideologia mais de esquerda e uma ideologia mais de direita, uma ideologia mais conservadora. Pra ser muito sincero, eu não via esse movimento há 5 anos atrás. Eu não caracterizava um brasileiro comum, um adolescente, por exemplo, que a nossa geração, acho que é a geração que está mais ativa nesse movimento, se colocando como uma posição de esquerda ou uma posição de direita. Normalmente as pessoas elas eram favoráveis a algumas ideias, mas elas não falavam, eu sou de esquerda, eu sou de direita. E cada vez mais essa identificação vem crescendo no Brasil, e inclusive isso é muito preocupante porque nós chegamos a um ponto em que as pessoas acabam rotulando certas coisas e esquecem de todo o contexto, toda a dialética envolvida nisso. É como se fundamenta o cidadão, ele coloca uma ideia na cabeça dele e ele tem que seguir aquilo, e muitas vezes há confrontos. E essa é a ideia que a gente trouxe hoje para vocês, galera. Eu trouxe o Eric aqui porque ele é uma pessoa que ele fundamenta muito, ele tem um fundamento muito forte. E hoje a gente vai discutir também sobre essa escola sem partido, de onde gerou o movimento. E ele é um projeto de lei, né? É um projeto de lei. 93/2016. Na verdade, o projeto de lei já vem há um tempo, para falar a verdade. Talvez, até mesmo pela repercussão na internet dos fatos políticos que tem tido, desde 2014, com a eleição presidencial do Brasil, isso foi expandido muito. E os políticos, inclusive, eles estão aproveitando desse movimento para dar mais destaque a certos projetos deles, né? Então, esse projeto ele já não é um projeto de hoje e ele, inclusive, a nível nacional, como é o projeto de lei 193 de 2016, ele já tinha sido colocado em 2015. E existem também outros projetos que mudam o funcionamento da educação, não só da educação pública, mas da educação geral no Brasil, e que agora começam a se gerar várias discussões ao entorno. Eu vou deixar todo o material de pesquisa que eu fiz na descrição do vídeo, porque aí cada um pode pesquisar. E a gente tem que deixar baseado que esse vídeo é um direcionamento e a ideologia do Eric sobre todo o contexto que está acontecendo agora na nossa fundamentada realidade. Outra coisa, o que você acha que muda escola sem partido no viver do jovem, no viver do adulto, no viver daquele que tem poder político e naquele que não tem? Mais ainda, na vivência das próximas gerações, que vão ser muito afetadas caso esse projeto seja aceito, né? Na verdade, tem uma diferença muito grande entre o que é o projeto sem partido e o que é a ideologia que as pessoas, normalmente, acho que praticamente todas as pessoas que são a favor do projeto sem partido se vinculam, e no final, qual que é a diferença também entre o projeto de lei em si, né? Então, a maior parte das pessoas, elas entendem o projeto escola sem partido. Aliás, qual é o primeiro partido que vem na sua cabeça quando você pensa em projeto escola sem partido? Projeto escola sem partido.
O primeiro partido que vem na cabeça é o PT. Acho que quase todo mundo relaciona o projeto ao PT. E isso, na minha concepção, quando você liga o nome de um projeto que é escola sem partido ao partido, já é um problema, né? Porque Você já rotulou que tem a ver com o PT, né? E isso por quê? Porque eu vi muitos debates na internet sobre isso. Mas não existe uma doutrinação, porque basicamente a ideia de escola sem partido é uma escola livre de doutrinação, né? Basicamente o professor, e eu vou fazer o link com o PT, porque eu acho que a maior parte das pessoas vinculam ao PT, é aquele professor que tem mais ideais socialistas, que tem uma noção de realidade ideal mais comunista, e que dentro da sala de aula ele expressa e de alguma forma ele influencia os alunos segundo as suas próprias ideias, né? Então a ideia, eu acho que a maior parte das pessoas relaciona ao projeto Escola Sem Partido é de tirar essa característica do professor, entendeu? Do professor vir e dar a opinião dele referente às questões partidárias, políticas, e vincular basicamente o direcionamento das suas aulas à matéria em si, a matéria que é proposta dentro da grade curricular. Isso é muito bacana, na minha opinião particularmente, e não só para o PT. E aí é que entra a minha preocupação nesse sentido, porque a maior parte das pessoas que enxergam esse projeto, eles enxergam esse projeto como uma forma de se livrar da esquerda nas escolas e a direita, né? Muito pouco é falado. Tudo bem, os movimentos são menores, eu acredito, inclusive. E que você negar que existem esses movimentos de esquerda na escola tem errado ao mesmo tempo. Porque várias pessoas que são defensoras de que esse projeto não vá para frente, elas dizem que basicamente cadê os números, cadê a realidade disso, né? E até certo ponto eu concordo, e isso eu falo um pouquinho mais para frente. Mas é inegável que isso existe. Pelo menos uma vez na sua vida você deve ter tido um professor que ele gostava bastante de falar de Karl Marx, Você discutia com ele, ele te tirava da sala. Isso mais ainda, isso é muito evidente. Você vai pesquisar no Facebook, você vai pesquisar no Twitter, no YouTube da vida. Eu por exemplo, eu acompanhei o processo do é golpe ou não é golpe muito intensamente, porque eu escrevi alguns textos sobre esse assunto e... Procurei na página do texto do Eric lá. Procura lá, tem um texto enorme que fala sobre isso, inclusive. E eu vi professores participando ativamente na internet, criando vídeos, onde eles, de forma muito didática, eles explicavam por que é golpe, por que não é golpe. Os próprios geradores de conteúdo do YouTube fizeram isso, artistas fizeram isso, né? Então é inegável que existe sim essa ideia de convencimento, mas não é só dos professores, logicamente, né? E não é só de esquerda, logicamente, né? E aí é que entra o ponto que, na minha concepção, a gente tem que entrar num consenso de que seja sem partido mesmo, de que seja, melhor, que exista uma neutralidade meio jornalística, a gente cobra isso do jornalismo, que aponte pelo menos as duas facetas, né? Pelo menos baseie, né? Exatamente. Você não precisa aprender, mas pelo menos mostrar. E no final, sinceramente, na minha opinião, que a partir dessas facetas, a partir das características de cada um desses ideais, seja de esquerda e de direita, nós entramos num acordo e na nossa linha de raciocínio nós nos caracterizamos em um terceiro ponto. Você não precisa ser de esquerda e de direita, você não precisa ser fundamentalista ou extremamente liberal. O ser humano em si, ele não precisa dessa rotulação, né? E nós estamos nos cobrando em colocar dentro dessa rotulação. Então, talvez um consenso de que sim, existe uma neutralidade jornalística, eu falo porque justamente a gente que mostre os fatos de ambos os lados, as teorias de ambos os lados, e que isso fomente o próprio raciocínio lógico dos alunos, no caso, já que a gente está falando de escola. Voltando à escola. Voltando à escola. A gente agora vai realizar um ato humanitário. Está preparada? Bora. Vamos olhar ao próximo. Sim. Eu saí da escola faz 3 anos. Certo. Você saiu da escola há 3 anos. há 3 anos. Esse movimento você disse que começou em meados de 2010 e disparou, quando o jovem
falou, não, pera, política é importante, esse lado político é importante, eu tenho que me envolver. Foi cobrado isso, que os jovens se levantassem e eles estão se levantando. A gente, a juventude, que fomentou isso. Vamos olhar ao próximo, pelo olhar do aluno. Você acha que o aluno entende? Ele precisa de uma escola sem partido ou ele não precisa? Eu acredito que o que o aluno precisa nesse momento é realmente dessa neutralidade. Só que aí tem a diferenciação, né, que eu te falei, do que seria o ideal em si e do que é o projeto em si. É que, na verdade, o projeto em si, eu não sei dizer se seria carregado de partidarismo, mas de idealismo sim. Porque normalmente quem apoia, por exemplo, quem apoia o projeto Escola Sem Partido, acho que quase em plenitude, apoiava o impeachment. E quem é contra, por exemplo, não apoiava o impeachment. Inclusive, eu vi pessoas argumentando sobre projetos sem partido, professores, inclusive, falando, não vai ter golpe. Eu sei que são assuntos distintos, né? Mas acaba tendo sempre esse rótulo, e esse rótulo eu acho que já é muito prejudicial ao aluno em si, né? Porque dentro da concepção do projeto, você vê os textos do projeto, vê a página oficial do projeto, o site oficial do projeto, como que as pessoas se movimentam dentro da página, você percebe que sim, há sim um idealismo muito grande ali dentro e que isso é muito danoso sim, porque isso acaba tirando a capacidade crítica das pessoas. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada em alguns professores falando sobre escolas sem partido, e isso me preocupa também. Esses professores, eles sempre linkam o fato de existir o projeto Escola Sem Partido à falta de capacidade argumentativa do aluno. E existe aí também uma generalização, porque de fato existem os professores que, até pela sua capacidade didática, a sua forma em abordagem, eles acabam ou convencendo este aluno, ou então as pessoas, a maior parte dos brasileiros, elas têm uma capacidade não tão alta de expor suas ideias. Nós, principalmente nós jovens, nós temos essa dificuldade até porque nós não temos toda aquela base curricular enorme para você vir fundamentar a sua ideia e argumentar com um professor, por exemplo. E neste aspecto, aí eu acho que falha muito esse argumento de que o fato de um professor não falar sobre o seu ideal partidário, e eu, na minha concepção, não tem problema nenhum o professor não falar assim, eu acredito no PT, eu acho que isso é golpe, eu acho que isso tem que se manifestar. Eu não vejo problema nenhum o professor não falar isso, e eu acho que o professor não falar esse tipo de coisa, expor a sua ideia em si, pessoal mesmo, que isso tire a capacidade argumentativa do aluno. Eu acho que esse é um argumento falho, mas ao mesmo tempo, ele não falar sobre, por exemplo, o que é um movimento de esquerda, o que é um movimento de direita. Vir dentro de uma sala de aula e falar assim, você é de esquerda, você é de direita, por quê? E fomentar a discussão e falar a respeito das várias vertentes que tem a ver com esses processos. Não há problema também nisso. Então, volto a dizer, o grande problema nesse sentido, e eu acho que eu vou falar isso o tempo todo, é o generalismo, né? Então, eu acho que é fundamental que exista essa evolução de debate, sim. Eu acho que não deve existir o generalismo. E para o aluno, o que o aluno precisa nesse momento é aproveitar não só o projeto em si, mas o movimento que esse projeto representa. Até mesmo porque você vê uma coisa que você não via mesmo ano passado, que as pessoas lendo o projeto de lei, discutindo sobre cada artigo do projeto de lei, quais são os pontos positivos, os negativos, e o que isso de fato vai melhorar a nossa educação. E eu acho que isso sim o aluno precisa. Ele precisa sim buscar novas formas de melhorar. Através do movimento de projetos Escola Sem Partido, ou não, isso daí quem vai decidir mesmo vai ser o Senado. Né? Exatamente. A gente falou sobre alunos, falamos sobre como eles começaram a se comportar e a internet é um grande veículo. É um grande veículo. Ele entra e é um veículo de pesquisa, os alunos começaram a pesquisar, você acha que isso é bom, isso é ruim, isso pode trazer algum tipo de outro movimento pior, o que isso acarretou, como você vê isso ao redor do mundo, que isso acontece
Não só aqui, como acontece do outro lado da Terra. Acontece. E pra falar a verdade, cada sociedade interpreta isso de uma maneira totalmente diferente, né? E pra ser sincero, como a internet é uma ferramenta extremamente contemporânea, você percebe que cada sociedade nesse momento, né, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja nos países do Oriente Médio, que a gente vai falar também sobre esse movimento do Oriente Médio, todos eles estão num determinado nível de consciência social. Pesquisei muito sobre o Pirula, que é um youtuber, ele faz material para a internet e ele dentro de um outro vídeo, ele até cita, quando ele fala do projeto Escola Sem Partido, ele cita que é o exemplo da mola, né? Então a gente basicamente entra num estado de compressão, né? Isso é natural, isso dentro de cada situação específica do indivíduo, isso acontece, e existe um momento, né, de expansão. E com o passar do tempo, isso vai se adaptando até que entre em equilíbrio. Então nós temos várias sociedades que estão passando por esse momento. Inclusive, isso que você falou, chega ao ponto do projeto de lei em si. E isso me preocupa. Eu sou totalmente avesso ao projeto de lei. Eu sou totalmente avesso. Eu não sou avesso à ideia de que é necessário uma discussão sobre isso, que é necessária uma solução sobre isso. A ideia do projeto é legal, mas ao jeito que ele chegou já é preocupante. E quando chega no projeto de lei em si, aí já tem uma raiz partidária, aí já tem uma raiz ideológica muito forte de quem escreveu o projeto de lei, de quem apoia o projeto de lei e de como que as pessoas enxergam esse projeto de lei. Lembra que eu acabei de falar em relação à questão da mola? Eu acho que nesse momento, até porque cada pessoa cada brasileiro tem uma realidade. Nós, além de cada humano viver a sua realidade, nós aqui no Brasil nós temos essa peculiaridade de que a família brasileira, por exemplo, ela tem um contexto totalmente diferente de acordo com a sua raça, da sua crença, da sua classe social, do seu lugar no mundo mesmo. Por exemplo, um rapaz que vive na periferia daqui do Capão Redondo, ele não teve e não terá a mesma realidade de um rapaz que vive numa periferia mais puxada por dentro de São Paulo. É totalmente diferente, né? E isso forma o seu caráter, isso forma a sua visão do mundo. Isso está errado? Não, de forma alguma. Isso, inclusive, fundamenta os seus preconceitos, né? Nós temos acesso à política, agora principalmente através da internet. Antes era os santinhos, né? Antes era através da televisão, né? Que não deixa de ser uma ferramenta de... aqueles comícios. Exatamente, aqueles comícios, o pessoal vem na Casa Bahia, que vem... Eu lembro que teve uma época que os políticos, eles passavam aqui, vereadores, eles passavam aqui, aí vai nos comércios, conversa com comerciante, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia nós temos um acesso às informações a respeito de política e em geral, de ideologias até mesmo. Afinal, a base de estudo dessas pessoas que hoje se colocam, por exemplo, de direita e de esquerda, é através da internet, né? A televisão, por mais que tenha sido um veículo de comunicação fundamental, é muito importante, e hoje nós vemos como que as pessoas, principalmente se a gente analisar a questão de gerações, como que elas interpretam essas ferramentas de comunicação, a televisão foi fundamental. E a televisão, inclusive, se a gente começar a puxar para esse assunto, que é um assunto tão longo, na verdade, se a gente começar a puxar para esse assunto, a própria televisão mudou a nossa visão de mundo. E acabou com muitos preconceitos, inclusive. E gerou muitos movimentos. E a internet é infinitamente maior e mais capaz disso. E dá mais poder, porque você tem uma comunicação que não é centralizada. Ela é veloz. Ela é veloz, ela muda o tempo todo. E ela permite que as pessoas participem o tempo todo. Então, provavelmente, a gente está conversando sobre isso, pessoas vão comentar, dar suas próprias opiniões e criticar, xingar. E isso é democrático, inclusive. Né? E voltando ao ponto da questão das gerações, é muito complicado isso, porque nós convivemos com gerações que, inclusive, passaram pela área da internet, passaram pela área do rádio, passaram pela TV, televisão, jornal,
entendeu? E essas ferramentas de comunicação fizeram parte de um período grande da vida delas. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que tem 50 anos de idade, que acompanha o mundo há 50 anos e querer impor a sua realidade de acordo com todas as informações, com a sua visão de mundo, é algo muito difícil. É muito difícil. E no mínimo a gente teria que ter o respeito de entender que existe essa diferença, né? E eu acho que nesse ponto a gente está falhando muito. E aí, voltando ao projeto de lei, é isso que me preocupa, porque dentro de um projeto de lei, primeiro a gente tem que entender o que é a Constituição em si, né? A base da Constituição é basicamente atender as pessoas, e mais ainda, o que é o Estado se não as pessoas? Né? Todo mundo, desde o secretário, ao escrivão, ao político, o senador, deputado, vereador, ao ministro do Supremo Tribunal, ao presidente, ao presidente interino, independente, todos nós somos seres humanos e todos nós somos carregados de tudo isso que eu falei, né? E a Constituição, ela vem justamente para ela tentar adaptar e atender a todos eles. Então, a Constituição, ela protege o adolescente, ela protege a criança, ela protege o índio, ela protege o negro, ela protege o branco, ela protege o homossexual, ela protege o religioso, ela protege a pessoa que crê naquilo, a pessoa que crê naquilo outro. E logicamente existem distorções, tanto teoricamente como na prática. E a sociedade muda o tempo todo, né? E a Constituição, nesse sentido, ela tem que atender constantemente aos critérios da sociedade para amparar essas pessoas, sejam elas de maioria ou de minoria. E aí, dentro da concepção do projeto de lei 193, a gente vê uma distorção nisso, né? Eles querem modificar. Mais ainda, em si, é muito pouco falado dentro do projeto de lei sobre o projeto escola sem partido. Se você, por exemplo, tem uma ideologia mais favorável ao projeto, você vai entender a lei de uma forma que você vai identificar isso. Não, ele está falando aqui de doutrinação, daquele professor isso, vem na escola falando e fala sobre a doutrinação. A ascensão política está existindo, nós estamos num país que ele está começando a se constituir, a gente já falou disso antes, mas eu vou retornar. A gente está começando a se fomentar de política, a gente está começando a se evoluir, mas talvez isso possa causar uma pequena divisão de áreas. Um pedaço vai para cá, outro pedaço vai para cá. Isso pode causar algum problema futuro? Pode, provavelmente vai, cara. Só pra eu concluir essa questão da interpretação do projeto de lei, só um exemplo. Por exemplo, dentro da sua família, você deve ter algum dia chegado em alguma determinada situação e falar assim, eu vi tal coisa, né? E a pessoa fala assim pra você, então eu ouvi falar tal coisa. E aí você percebe que na verdade foi você que falou pra essa pessoa, né? E que normalmente a pessoa nem sabe te explicar com o mesmo nível de informação o que você explicou pra ela. E ela nem lembra que é você. Isso é uma espécie de conhecimento por referenciação, né? Então, isso atrapalha inclusive a nossa interpretação, né? É que nem você falou, essa divisão pode gerar problema? Ela pode sim. Na própria leitura do projeto de lei, um pouco mais pra frente a gente vai ler o projeto de lei, e que é muito importante a gente debater sobre alguns pontos do projeto de lei. A pessoa que é mais favorável ao projeto de lei, ela vai tender a identificar exatamente aqueles pontos que ela se sente prejudicada. Não, aqui ele está falando de doutrinação e tudo mais. E a pessoa, ao mesmo tempo, ela vai... acho que isso é meio que natural do ser humano. Ela tende a excluir as outras coisas que são preocupantes para pessoas que tenham uma visão política diferente dela. Então, quando a outra pessoa, carregada por todas essas referenciações que você aprende durante a sua vida, a todas as suas visões de mundo, as informações que você recebe o tempo todo na internet, e a questão da internet é ainda mais séria, porque, por exemplo, os principais sites da internet, Google, Facebook, Twitter, eles usam o próprio YouTube, eles usam algoritmos de tendência. Então, por exemplo, se eu pesquiso no Google religião,
e ele entende, pelo meu perfil, pelas informações, porque eu já passei para ele, pelo meu histórico, que eu sou ateu, os primeiros artigos, os artigos em destaque, eles vão tender a serem ou contra a religião, ou então um educacional referente ao ateísmo, e esse tipo de coisa. Vai se basear. E isso, quando chega no Facebook, por exemplo, eu acho que é a rede social que mais está em tendência no momento, isso se torna ainda mais preocupante. Por exemplo, pessoas que são contrárias à sua ideia, ou que você não participa muito de conversas com você, ou que você não curte, não comenta as coisas dela, as páginas, por exemplo, também, e tem uma questão corporativa também que envolve nesse aspecto, eles tendem a nem aparecer no seu feed de notícia. Então, realmente, nós nos fechamos a uma realidade que, infelizmente, ela não é geral, entendeu? E aí que tá o maior erro nesse sentido. Por quê? Porque isso gera extremismo, isso gera, por exemplo, você já deve ter visto um monte de vezes, se a gente entrar agora na internet, em qualquer página de notícia, por exemplo, e ler os comentários, gera aquele monte de xingamento infundado que as pessoas fazem, gera aquele monte de discurso de ódio que as pessoas falam o tempo todo na internet, gera aquela irresponsabilidade ao divulgar um conteúdo ou falar sobre um conteúdo de forma tendenciosa, porque nós hoje em dia nós estamos tendendo apenas a ver a nossa realidade, né? E isso é uma preocupação, na minha opinião, essa é uma preocupação que a gente tem que ter muito grande quando a gente fala de política, quando a gente fala de um projeto de lei que vai mudar a educação do país inteiro. Projeto The Bridge, estamos no ar. Então, já tomamos nosso café, já estamos revitalizados completamente, né, Eric? Sim. E agora a gente vai retornar. Agora nós temos uma pauta. Nós um tablet e temos uma pauta. Vamos falar sobre internet. Primavera Árabe. Tem a ver? Eu não entendi. Tá na pauta, galera. Vou fazer o quê? Então, pra começar, a gente tem que entender o que é a internet, né? Que nem eu tinha falado lá atrás, a internet mudou a forma como nós enxergamos a comunicação. Então você tem vários pontos de saída, vários pontos de entrada, várias pessoas participando, interferindo e redirecionando todas essas informações, né? E isso, obviamente, muda o comportamento das pessoas, muda como que as pessoas enxergam o mundo, né? E como a gente citou, não é uma característica única do Brasil, é uma característica mundial. Ao passar do tempo, aí, vamos falar que a partir de 2000 isso começou a mudar, né? O mundo em geral, a ter acesso à internet. Cada país de acordo com a sua realidade, né? A população em si, dentro da realidade da população, né? Por exemplo, que tinha... Enquanto outros não tiveram tanto, mas... até por condições econômicas também, né? Por regulamentação, tem países, por exemplo, que até hoje, Coreia do Norte, até hoje as pessoas não podem ter internet. É complicado. E no Oriente Médio, né, essa questão ela foi extremamente delicada. Por quê? Porque, acho que você vai lembrar, você já pegou essa época já. 2004, 2005, aqui, tinha acabado de surgir os primeiros formadores de conteúdo da internet, né? Então você tem lá aquele Havaiana de pau, lembra? Os primeiros vídeos em flash e a gente consumia muito entretenimento na internet discada. Isso, ainda. A internet ela começou a se mostrar primeiro como um entretenimento. Exatamente. E isso aconteceu exatamente da mesma forma em outros países, né? Então, começou inclusive as pessoas a criarem movimentos através da internet. Então você pega aí já com o YouTube, pulando para 2006, 2007, as pessoas começaram a utilizar o YouTube, por exemplo, unido com algum tipo de ferramenta de interação social para se reunirem para fazerem vídeos. Então, você deve lembra aqueles vídeos de faculdade, a galera dançando, música do Black Eyed Peas, por exemplo, reunir todo mundo, não sei o quê. No Oriente Médio, as pessoas começaram a se reunir para criticar o governo. Elas começaram a se reunir para criticar políticas sociais, por exemplo. E predominantemente, principalmente nesse período, nós tínhamos no Oriente Médio muitos conflitos, né? Aliás, o Oriente Médio há muitos anos, eles todos são cercados de conflitos, né? E com o acesso à internet, o que começou a acontecer? As pessoas começaram, através de ferramentas de rede social, a se reunirem para se manifestar, né? A diferença
é que lá a polícia não ia com bala de borracha, né? Muitas, centenas de pessoas morreram em manifestos, centenas de pessoas morreram perseguidos, inclusive por governos, e à medida que a perseguição foi aumentando, a união das pessoas também foi aumentando. É como a gente se baseia. A internet é realmente uma rede. É uma rede. As pessoas estão lá e a rede capta todo mundo, e a reação final foi o que você disse. As pessoas viram que estava acontecendo alguma coisa, opa, a gente tem que fazer alguma coisa, espera aí. E aí que agora a gente chega num momento onde tudo que cai na rede gera um movimento. É como você jogar um elemento químico no ácido. Exatamente. E nem sempre isso é bom, faz parte, inclusive. Está discutindo sobre um assunto delicado. Sim, exatamente. Mas de qualquer forma, isso traz mudança. A diferença é, essa mudança é pacífica ou não, né? No caso do Oriente Médio, não foi nem um pouco pacífico. Né? A gente vê o que aconteceu no Egito, a gente vê o que aconteceu na Síria, o que hoje está acontecendo na Turquia, por exemplo. É totalmente recente, esse assunto é extremamente contemporâneo. Tanto que, assim, se você for pesquisar essa correlação de política e internet, você vê pouquíssimo conteúdo na própria internet. Né? Pouquíssimos filósofos debatem sobre o assunto, porque ele é muito contemporâneo. Lembra quando eu falei da questão das gerações? A interação das gerações com a internet também é muito difícil, porque pessoas que, por exemplo, têm mais de 50 anos, elas têm dificuldade a manejar a própria ferramenta, porque é difícil, porque não fez parte da realidade delas por uma grande parte da vida delas. Não tem problema nenhum, isso é um processo gradativo. A internet, do jeito que nós enxergamos hoje, ela não tem nem 10 anos, pra falar a verdade, cara. É uma criança. Principalmente aqui no Brasil, né? Mas aí, ó, então, 2006, 2007, a gente tem, puxando paralelo para o Brasil, a gente tem o início da utilização da internet. Para aí, lá para meados de 2010, isso virar um negócio. Né? Então você tem dentro do Facebook uma área corporativa, por exemplo, que tem todas as suas características. A gente parar para falar sobre isso é um assunto que demora horas para falar, como que isso expande o conteúdo, e isso pode fomentar negócios, isso pode fomentar discussões políticas. Né? Que isso pode ser bom ou ruim também. Que pode ser bom ou ruim. E da mesma forma, outra rede social, que não deixa de ser uma rede social, que é o YouTube, deixou, como você mesmo falou, de ser o foco apenas o entretenimento. Isso se transformou, inclusive, em uma ferramenta de educação. Então, você vê os primeiros youtubers, falar um pouco dos primeiros youtubers, você vê o Pesqueira, por exemplo, é um dos primeiros youtubers que fez muito sucesso. O Felipe Neto, né, que ficou com aquele vlog dele, que ele falava das coisas e tudo mais, e as pessoas, por essa característica deles virem falarem do cotidiano deles, das opiniões, das visões deles, as pessoas começaram a acompanhar eles e se identificar com o que eles acreditam. Era uma coragem nova. Exatamente. Eles viam, muitas vezes as pessoas olham para uma pessoa e elas tentam se espelhar ou achar alguma coisa que as identifique nelas. Aí eles olhavam para aqueles youtubers e como eles são corajosos. Eles estão passando. Exatamente. Eu sinto isso também. Sim, e assim, nesse momento, eu acho que a maior parte das pessoas não enxergava isso, em geral, que a internet poderia ser utilizada para isso. Talvez utilizasse, mas não que poderia ser utilizada para isso. E aí, alguns artistas, alguns educadores, né, e pessoas comuns mesmo, elas começaram a utilizar a internet para formar conteúdo e fomentar discussões até mesmo, transmitir informações. Os professores usaram como material paradidático, né, por exemplo. Então, um professor, acho que não todos, logicamente, mas é uma característica quase que intrínseca do professor, é a capacidade de oratória. Então, a maior parte dos professores gesticula muito bem. E eles utilizando o YouTube, por exemplo, como material paradidático, eles acabavam melhorando a qualidade de ensino deles dentro da sala de aula, né? Então, hoje você já vê Descomplica, Apostilando, Revisão, uma série de canais. O próprio Pirula mesmo, que nem a gente estava conversando, o próprio Pirula é um formador, ele é biólogo e ele é um formador de conteúdo e mais é um formador de opinião. E aí alguns artistas globais, inclusive, como por exemplo o Gregório Duvier, o próprio Fábio Porchat, Steve Louco, né? Eles começaram a enxergar a capacidade comercial
né? Sim. E hoje o Felipe Neto, como empresário, ele dono da Paramaker, ele está explorando muito isso, e outras empresas inclusive, né? E cada vez mais o YouTube, o Facebook e as demais redes da internet, elas se tornam negócio. Então você vê cada vez mais as pessoas participando ativamente e profissionalmente. Você vê, por exemplo, um vídeo de 2009 e vê um vídeo de agora, tecnicamente ele é muito melhor, né? Eles têm roteiro, tem produção, dependendo do tamanho do canal, tem maquiagem, tem figurinista, tem isso, tem aquilo. E explorando essa ferramenta, ao passar do tempo, essas pessoas começaram a profissionalizar de forma tão grande e ao mesmo tempo também linkando tanto o que nós esperamos em si, porque é diferente, por exemplo, você acessar uma televisão, você tem um canal com uma programação ali, né? Então, através da internet, você inclusive cobra, eu quero isso. Eles começaram a preparar materiais de acordo com o que nós queríamos, do que nós esperávamos. E aí entra, na minha concepção, puxando para o lado da política, já que nem parece que eu estou falando de política, entra a questão que, ao mesmo tempo que é muito interessante, é muito preocupante. Que essas pessoas começaram a difundir as suas próprias opiniões pela internet. E não necessariamente a opinião delas na internet é fundamentada, né? E aí existe um espaço para cada vez mais se adaptar a esse conteúdo de uma forma com que a política, como a gente falou que a política é uma ciência do consenso, de uma forma mais consensual, que aborde com mais critério, com mais conteúdo determinadas situações que são delicadíssimas, como por exemplo a questão desse projeto de lei. E eles, infelizmente, até agora pelo menos, a grande parte dessas pessoas que aproveitaram todo esse momento e que hoje já tem estruturas enormes, como Porta dos Fundos, né? O Gregório, o Fábio Porchat, você vê quando eles estouraram no Anões em Chamas lá com o vídeo da Judite, que todo mundo conhece, né? Hoje eles utilizam dessa ferramenta para se manifestar, é o ativismo dentro da internet, né? E onde que mora o perigo? Porque essas pessoas, à medida que elas fazem um material apenas com a opinião delas, apenas com a visão delas, elas podem sim, e basicamente elas fazem isso hoje, influenciar a visão das pessoas e distorcer realidades. E aí é que volta no nosso ponto da PL, porque, por exemplo, você vê pessoas debatendo esse assunto sem se preocupar nem um pouco mesmo, com a complexidade disso e como que isso pode influenciar, inclusive, a vida da família deles. Exato. Né? E qual que é o perigo disso, né? Voltando lá agora para o Oriente Médio, né? É que dentro do Oriente Médio a gente vê que não foi pacífico, né? E cada vez mais na internet brasileira a gente vê o pacifismo sendo esquecido, né? As pessoas rotulam, basicamente é rótulo. É o petista, é o coxinha, é o petralha, é o esquerdista, é o fascista. Eu formulei aqui. Certo. Em 10 anos, certo, o YouTube cresceu. Estamos em 2016, em 2006 foi quando começou a explodir. A criança cresceu. Agora você pode chegar livremente num lugar e falar o que você faz. Eu faço vídeo pro YouTube, eu sou um YouTuber. Certo. Eu sou um formador de opinião. Não, eu não tô falando rotulação como um modo ruim, mas como um modo bom. Você acha que professores entrando pro YouTube, fomentando a informação deles, e você falou que pode acarretar um movimento pacífico ou não, como foi no Oriente Médio, como você enxerga isso agora? Eu enxergo com é uma preocupação enorme que eu tenho, para falar a verdade. Por quê? Porque existe dentro do projeto de lei, inclusive se fala isso, uma diferença muito grande entre você lecionar, né, e você expressar a sua opinião, né? E infelizmente isso é fato. Se você acompanhar canais de próprios professores mesmo, como eu disse, eles mesmos começaram, e cada vez mais os professores utilizam o YouTube, por exemplo, para gerenciar os seus vídeos você vê um entrelaçamento muito grande entre o que eles acreditam pessoalmente e o que de fato nós temos como consensual, tanto de política, história, filosofia, sociologia, não importa. E o revisionismo já me preocupa. Então, por exemplo, você tem um professor que ele acredita que
na verdade, tudo que aconteceu foi tudo causado pelos Estados Unidos. Você vê professores que, por exemplo, é que nem eu falei do negócio, que ensinam especificamente por que é um golpe, por que não é o golpe, e é golpe, e não é golpe, e todo mundo tem tanta certeza do que fala, que todo mundo fala muito e não fala nada, né? Exato. E aí que tá o problema, porque, por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem uma influência muito grande, seja ele artista, seja ele professor, seja ele só um formador de conteúdo do YouTube, e que expressa dentro do conteúdo que ele tá propondo ali, uma certeza total do que ele está falando, talvez a pessoa, o telespectador, a pessoa que está vendo isso, ela possa, até pelas características que a gente está citando, que é humano, né, que você se identifique e exclua certas informações de acordo com a sua visão, você acaba reafirmando e dando cada vez mais poder para essas pessoas. E dentro, não que seja responsabilidade intrínseca, mas eu acho que eticamente cabe novamente uma certa neutralidade política, de que é necessário os pontos e contrapontos, e que essas pessoas, infelizmente, hoje, a grande parte delas esquecem, né? E por que isso é tão preocupante? Por causa dos discursos de ódio, né? Cada vez mais a gente vê aqui no Brasil crescendo os movimentos de extremismo, né? Você tem lá desde o movimento feminista, que é um movimento muito bacana, que preza por uma ampliação dos direitos civis, inclusive das mulheres, mas que existem os grupos extremistas que querem coisas que ferem a nossa Constituição, por exemplo. E mesmo dentro do seu discurso, você vê mesmo, pode pegar, eu vou colocar inclusive na descrição do vídeo vários exemplos de vídeos onde que isso leva inclusive para violência física, seja de um ponto ou de um outro ponto, que é a questão da mola. Quando você provoca uma pessoa, seja ela feminista ou não feminista, há um ponto em que a pessoa simplesmente ela perde a paciência com você. Estoura. Isso pode levar a movimentos de extrema violência, como aconteceu no Oriente Médio, né? Como acontece em outros países, inclusive. Como aconteceu, inclusive, nesse filme A Onda, né? E em demais documentários que exploram a realidade individual de uma situação dentro de um determinado período de tempo. Isso é notório. Isso inclusive já aconteceu aqui, né? Quando a gente entra para essa linha de que uma coisa é certa, independente de toda aquela questão envolvida, por exemplo, a gente está debatendo um projeto de lei e olha a amplitude do que a gente está falando aqui, né? Quando a gente tira tudo isso e só fala assim, eu concordo ou eu discordo, isso é certo e isso é errado, e a outra pessoa, o próprio telespectador, ele assume que isso é certo e que isso é errado, os dois estão errando. Na minha opinião, os dois estão errando. E o profissional, o cara que trabalha com isso, mais ainda, né? Então, eu vejo com uma preocupação muito grande os professores que aproveitam dessa oportunidade para simplesmente expor como cidadão as suas ideias, sendo que eles têm poder de formador de opinião. E isso é inegável, não tem como você falar assim, não, isso não acontece, não, o professor é imparcial em tudo. Não é. Existem professores que são mais cuidadosos, né? Nesse vídeo próprio, que eu também vou linkar na descrição, do Pirula, ele fala de alguns professores ateus, né? Que ele falou o seguinte: eu conheço vários professores ateus, por exemplo, eles têm muito cuidado em falar sobre a religião. A grande parte deles, inclusive, não fala. Assim como eu tive, assim, eu não sei se eu sou uma exceção, mas todos os meus professores de biologia, por exemplo, eles eram criacionistas. E em momento algum, esses professores, eles quiseram impor isso. Mas tem muitas pessoas que eu acho que passaram por isso. Cada ser humano é cada ser humano. E o professor é sim um ser humano. E mais ainda, o professor, na questão das gerações, ele está tendo uma dificuldade muito grande. Na minha concepção, o professor está tendo uma dificuldade muito grande aqui no Brasil. Qual que é o seu papel dentro de uma sala de aula, né? Então a gente vê os professores cada vez com uma posição mais fraca dentro da sala de aula. E à medida que isso é interessante, porque sim, isso dá mais poder para o aluno, e antigamente existiam excessos enormes, professores que batiam nos alunos, esse tipo de coisa, sempre tem que ter ponto e contraponto. Existe, por exemplo, hoje em dia, professores que apanham dentro da sala de aula. Existem vídeos, existem relatos, sim. Eu já vi aluno tacar a carteira em cima de professor. Dentro das escolas particulares, por exemplo,
professores que expõem sua opinião em determinados assuntos, mesmo dentro da diretoria ou dentro da sala de aula, cobra de um aluno que está falando demais, esses professores são afastados dentro de escolas particulares, principalmente porque os alunos pagam o salário do professor. E cada vez mais as diretorias, os órgãos reguladores, eles são mais complacentes com os alunos nesse sentido. E cada vez mais a educação no Brasil vem tomando um rumo que, sinceramente, na minha concepção, pelo menos, ele não é bom, simplesmente. Ele não é positivo, né? Quando você vê uma extrema falta de respeito dentro de uma sala de aula, que em tese é onde que você recebe todas as informações de visão de mundo, de conteúdo para te capacitar profissionalmente para o futuro, de ética, inclusive, a sua moralidade, que afinal nós passamos boa parte da nossa vida dentro de uma sala de aula, como diz no projeto de lei, cativos dentro de uma sala de aula, porque é obrigatório você frequentar a escola, e dentro da escola existe cada vez mais essa disseminação de extremismo, desrespeito, e o papel do professor mudando num patamar que talvez não seja o mais correto, a gente vê uma queda muito grande da qualidade de ensino de modo geral. E isso é sim preocupante. E já que a gente está falando, como eu acho que é a proposta geral do movimento Escola Sem Partido, melhorar a qualidade de ensino das escolas, sejam particulares, sejam públicas, e mesmo escolas mais voltadas para doutrinas religiosas, que existe sim, nós vivemos num país religioso, desde que ele é ele, entendeu? Então não faz sentido as pessoas acharem que possa existir em pouquíssimos anos uma neutralidade religiosa, agora falando de religião, em todo o âmbito educacional. Isso vai levar anos mesmo. E vocês simplesmente não dá nesse momento utópico, né? Agora, Eric, a gente já conversou sobre extremismo, violência, certo. Falamos sobre como vai a educação, que é o assunto principal, e ele vai ser debatido em todos os blocos, mas agora vamos aos fatos. Certo. Vamos pegar, vamos ler, vamos tratar de todo o nosso que Eric produziu aqui pra gente, produziu um material, a gente vai discutir sobre os artigos e etc, pra gente poder passar melhor tipo de informação pra você, pra que quando você retornar pra gente de novo, você não fique desfragmentado. A gente vai dar uma pequena pausa pra gente conversar sobre tudo que a gente passou aqui, mas fiquem atentos aí que quando a gente voltar vai ser faca na caveira. É nóis! Voltamos, projeto The Bridge no ar. Agora a gente vai chegar com muito conteúdo, a gente vai pegar o projeto, a gente vai ler. Então senta na cadeira que agora é o balo cisma. Assim, existem outros projetos de lei, né? Existe o projeto de lei anterior a esse, que é nacional, né? E existem também os projetos que são de cada estado, né? É um movimento grande, na verdade. Assim, o que a gente vai falar agora é especificamente sobre o projeto de lei 193 de 2016. Se existe dentro do movimento em si uma outra ideologia, outros propósitos, não tem como correlacionar a análise que a gente vai fazer aqui, e nem mesmo correlacionar com outros projetos de lei de municípios, estados. Especificamente a gente vai falar do que está escrito no projeto de lei 193 de 2016. É isso aí. Então vamos lá. O projeto de lei do Senado número 193 de 2016 inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional, de que trata a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, o programa Escola Sem Partido. O Congresso Nacional decreta: artigo 1. Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional, de que trata a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, do Programa Escola Sem Partido. Artigo 2. A educação nacional atenderá os seguintes princípios: neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença, reconhecimento de vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado,
educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença, direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E parágrafo único: o poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Aqui, ó, a gente pode destacar a questão da segunda parte do artigo 2, que é o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, né? Quando você, dentro de todo o contexto desse projeto de lei, você fala de pluralismo de ideia no ambiente acadêmico e dentro do projeto de lei em si, você está falando assim que o professor não pode ter essa pluralidade de ideia na expressão dele, aí você já, na minha opinião, já cria um debate muito grande. O que é o pluralismo de ideia em si? E aí você fala aqui no terceiro tópico, liberdade de aprender e de ensinar. Cadê a liberdade? Não está falando exatamente, na verdade você está regrando como que deve se aprender e ensinar, porque de qualquer forma, quando você regra como que se deve ensinar, basicamente você está regrando também como se deve aprender. É que nem eu falei, a questão é que talvez fique muito claro para quem já concorda, né, com o projeto. Para quem discorda, talvez fique muito claro que isso na verdade está regrando como que se deve aprender, como que se deve ensinar. Não está falando de pluralidade de ideia em si, né? E justamente, já começa por aí, na minha opinião, o projeto de lei já fica um pouco confuso, né? Porque, como a gente falou anteriormente também, a legislação ela tem que atender todo mundo, né? Então você tem que deixar muito claro qual que é a sua ideia dentro do projeto de lei. E muitas vezes dentro desse projeto de lei, isso vai ficar subentendido, né? E subentendido principalmente de acordo com o que a pessoa já acredita. Vamos lá. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. É o que a gente estava falando também. Aqui, basicamente, está sendo dito é que dentro de uma relação de educação, o aluno é a parte mais frágil. E isso não necessariamente é uma realidade geral, né? Você tem sim alunos que têm a capacidade opinitiva menor, que têm a capacidade de discernimento menor, sim, e mesmo o conteúdo interno dessa pessoa, em virtude do que ela já aprendeu durante a vida, do conteúdo que ela aprendeu externamente fora da escola, ela pode ser sim melhor, mas não necessariamente é uma realidade. Quantos alunos, por exemplo, você já conheceu na sua vida, como aluno inclusive, que imagine isso na vida de um professor, né? Que tinha conhecimento de determinados assuntos muito superior ao professor em si, né? E mais ainda, saindo da parte de educação e indo um pouquinho mais para a parte da realidade dentro de uma sala de aula, isso quase nunca é verdade. O professor, como a gente estava falando também no bloco anterior, o professor, ele normalmente, hoje em dia principalmente, ele é a parte mais frágil. Cada dia mais ele tem menos direitos. E isso é muito preocupante. Então, aqui você tem a questão de qual que é a realidade da pessoa. Talvez na realidade da pessoa, no que ela já viveu dentro da escola, dentro da família dela, dos amigos dela, ela possa entender que a relação, dentro de uma relação de educação, o professor seja o ponto mais forte. Mas isso nem sempre é uma realidade. E é importante a gente destacar isso, porque volta na questão do projeto de lei. O projeto de lei ele tem que atender uma realidade global, né? E aqui ele está impondo que, na verdade, em todas as relações educacionais, o professor sempre é a parte mais forte. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E para o pai ateu? E para a mãe ateia? Mas como? Aqui, lógico, eu não estou generalizando, mas aqui dentro do artigo não deixa claro, né? Aqui meio que está subentendido que todo mundo que é brasileiro é religioso, ou né? tem uma religião. Ou os pais são religiosos. E cada vez mais na nossa sociedade contemporânea, isso deixa de ser uma realidade. As pessoas, conforme elas vão obtendo mais informações, elas vão mudando de religião. Tem tantas religiões hoje em dia, né? Ou não, deixam de ter de religião e o indivíduo tem esse direito sim. Quando se fala assim, direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções,
próprias convicções. A escola, eu não sou nenhum especialista no assunto, conheço quase nada de educação como educador, mas o conteúdo programático feito por uma escola, seja ela pública, particular, ou mesmo escolas religiosas, escola adventista, por exemplo, escolas com doutrinas católicas, todas essas escolas, elas fundamentam a sua grade curricular de acordo com a metodologia aplicada pela escola. Ou seja, quando você fala assim, o aluno tem que receber o seu conteúdo programático, ou mesmo no ato de lecionar, o professor deve atender às convicções próprias da família dessa pessoa, você acaba criando uma situação impraticável. Porque dentro de uma escola, acho que praticamente no Brasil inteiro, pela questão da diversidade principalmente, você tem dentro de uma mesma sala de aula uma pessoa que é umbandista, que a família dela é umbandista, uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que é católica, uma pessoa que é adventista, uma pessoa que é ateia, ou a família é religiosa, mas a pessoa é ateia, ou então não, a pessoa tem uma família umbandista, mas ela em si acredita no cristianismo. Então você tem uma diversidade enorme, enorme. Como que isso é posto em prática? Você está determinando basicamente que isso é a realidade intrínseca de todo brasileiro, o que não é verdade, não é verdade. Em âmbito nacional isso fica muito preocupante. Exato. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções também me preocupa no sentido da liberdade do professor em si. E mais ainda, a questão da neutralidade do Estado em relação a isso. E mais ainda, essas escolas que já têm dentro da sua grade curricular e pela própria característica da escola, doutrinas religiosas, como que se faz? Dentro do, se não me engano, já é no próximo artigo, ele fala um pouco disso, né, que a escola tem sim a liberdade, por exemplo, escolas religiosas, inclusive no término do projeto de lei, ele cita isso, que a escola que tem essa característica ideológica e de doutrina ligada à religião, ela tem sim o direito a manter a sua doutrina, desde que os pais recebam uma informação de que isso vai acontecer na vida do aluno, mas ao ponto que também se entra em contradição quando fala que a escola não tem esse direito, nem o Estado tem esse direito de impor. Mas aqui o Estado não está impondo? É bem confuso. É confuso. Bem, vamos lá. Parágrafo único. O poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de promover, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva ideologia biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Vou ser muito sincero no que eu acho em respeito disso. Como eu disse, quando a gente fala de escola sem partido, a gente já relaciona ao PT. Isso. Quando a gente fala de PT, a gente já relaciona a ideias de esquerda. E uma boa parte das pessoas que é de direita, ela já relaciona que, por exemplo, ideologia de gênero, que nem é um termo técnico, na minha opinião, nem deveria estar ideologia de gênero colocado num projeto de lei, essas pessoas normalmente já relacionam a esquerda também. E aí vem a minha pergunta: o que ideologia de gênero tem a ver com escola sem partido? Não tem problema, cada um acredita no que acredita, né? Mas quando você coloca dentro da concepção de um projeto que tem... Tem que englobar muita coisa, bater nessa tecla... Mais ainda, isso dá a entender que você talvez tenha objetivos diferentes do que é proposto. Porque quando você fala assim, você é a favor ou contra a escola sem partido? A pessoa vai falar assim, eu sou a favor porque fala que o professor não pode falar de ideologia de gênero dentro da sala. Não, isso fica muito difícil para a pessoa correlacionar a isso. Então, na minha concepção, nesse caso, isso daqui não deveria estar aqui, não deveria estar aqui. Pode ter um projeto de lei que fala exatamente, provavelmente já tem um monte de projeto de lei que fala sobre esse assunto, que discorre sobre esse assunto de forma muito mais técnica, muito mais ampla, porque é um assunto muito complicado de lidar, que divide muitas opiniões, né, que é o ensino sexual dentro das escolas e que, inclusive, exige consenso muito grande dentro dos termos de um projeto de lei que seja relacionado com o assunto. E que aqui ele fica muito generalizado. E isso me dá medo, porque abre uma brecha legislativa. Na minha concepção, eu sou meio leigo quando eu falo isso, mas parece que eles pegaram muita coisa
tentaram juntar e colocaram. É. A minha concepção ficou, Não, e é exatamente isso mesmo. ficou parecido com isso. Tipo, isso é interessante, a gente coloca e parece uma síntese. Exatamente. Parece uma síntese. Exatamente. Ó, artigo 3. As instituições de educação básica afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, com, no mínimo, 90 centímetros de altura por 70 centímetros de largura, e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Parágrafo único. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no caput deste artigo serão fixados somente nas salas dos professores. Bem, aqui eu não tenho muito o que falar em relação a esse artigo, porque, no meu entendimento, pelo menos, seria para fixar que essa lei existe. Você vê bastante isso nas escolas, por exemplo. Sabe aquela lei sobre o funcionário público? Toda a diretoria tem, né, a lei de respeito ao funcionário público. Então eu acho que é mais relacionado a isso e não tem muito o que comentar sobre isso. Artigo 4. As escolas confessionais e também as particulares, como eu ia dizendo das escolas, as escolas confessionais e também as particulares cujas práticas educacionais sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput desse artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o pleno conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Aqui é o seguinte, é aquilo que eu falei, que basicamente para essas escolas que já têm como doutrina, por exemplo, a religiosidade, ou mesmo dentro das suas doutrinas, certas práticas, sabe aquelas escolas que são mais conservadoras, escolas militares, por exemplo, elas podem sim continuar com seus princípios, desde que os pais sejam avisados. Agora, a única coisa que me preocupa aqui é o seguinte: para os fins do disposto no caput deste artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o pleno conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Bem, eu acho que até dá para fazer uma correlação com os artigos anteriores. A família brasileira é uma família muito complexa, né? Você tem, por exemplo, famílias brasileiras que é só o neto e a avó, que é só a tia e o sobrinho, que é a tia, o tio e o sobrinho, que é a mãe e o filho, que é o pai e o filho, que o pai, a mãe e o filho, que o pai, a mãe e o filho são religiosos, que o pai, a mãe e o filho não são religiosos, por exemplo, que simplesmente não tem, a pessoa viveu a vida inteira sozinho. Então é uma diversidade muito grande, e nem sempre os pais irresponsáveis são responsáveis de fato, né? E a gente vive um país que agora que a gente está tendo a primeira geração que é quase toda alfabetizada. E lembrando que é o seguinte, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente está tendo essa discussão, mais de 50% dos brasileiros nem sequer, mesmo que quisessem, que tivessem interesse, teriam acesso a isso. Porque mais de 50% dos brasileiros nem tem internet. A maior parte dos brasileiros, que eu posso falar que a maior parte sim, porque assim, eu acho que a última pesquisa é 60%, eu não sei especificamente o número especificamente, mas uma parcela enorme dos brasileiros não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então, como que você define, por exemplo, esses pais vão ter esses informativos e como que vai ser esses informativos? Como que a escola vai direcionar a informação sobre essas educações? Quem que vai, por exemplo, regrar isso e identificar se está sendo tendencioso, se não está sendo tendencioso, se está doutrinando, se não está doutrinando, dentro dos conceitos religiosos ou não religiosos da pessoa, dentro da prática, que, se eu não me engano, aqui no Brasil, são dezenas de linhas de raciocínio e interpretação só para o cristianismo. Entendeu? Então você vê que é um amontoado muito grande que, em prática, na minha concepção, isso daqui não tem como você aplicar. Não pelo menos dessa forma tão singular, tão ampla como que eles estão colocando. Artigo 5. No exercício de suas funções, o professor 1. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Perfeito. Não tem problema. É exatamente. Na verdade, isso daqui era a base que era para ser o projeto. É o projeto de lei. O artigo 5, pelo menos a parte 1, ela é exatamente qual que é a proposta que eu acho que todos nós, e quem não concorda
Por que não concordar? Por que um professor ele tem que falar sobre a sua posição partidária dentro da sala de aula no sentido didático? Não precisa. Na minha opinião, particularmente, não precisa, não tem essa necessidade. Então, eu não vejo nenhum problema em um professor não influenciar os alunos sobre suas concepções. Aliás, eu não sei nem se isso é uma realidade global, né? Se todos os professores fazem isso, que depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Todos, eu tô falando das matérias específicas que o movimento se identifica, por exemplo, História e Filosofia. Se todo professor de História e Filosofia, se ele tenta influenciar os seus alunos. Eu sei que, inclusive eu vi alguns professores comentando sobre isso e comentando sobre outras coisas também, e alguns filósofos que estão estudando esse projeto de lei, que nas ciências exatas, 2 mais 2 é 4, certo? Agora se você... Pega uma discussão que tem variáveis muito simuladas... Agora você pega, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Quem eram os aliados? Quem era o eixo, né? Quem era o certo, quem era o errado? Quem que foi o vilão e quem que foi o mocinho, né? Que parte da ideologia estava certa, que parte que estava errada? É muito difícil isso. E na própria graduação dos professores existe um problema muito grande. Primeiro que, em geral, os nossos professores, em geral, eles não são preparados para lidar com as mais diversas situações. Nessas questões ideológicas de que se trata o projeto de lei, né? Boa parte deles, inclusive, boa parte não, acho que praticamente todos os professores, eles aprendem a lecionar por dom. A gente não tem uma graduação técnica e extensiva que prepare o professor para lidar com com os mais diversos tipos de situações. Então, é natural que o professor acabe generalizando certas coisas, sim. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, né? Ele tem as suas próprias convicções. Bem, aqui no 2, não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Isso é muito interessante e eu concordo plenamente nesse sentido. Mais ainda, não constrangerá, eu acho que... Não constrangerá. Pronto, acabou. Professor, não é papel do professor constranger aluno. Já se sentiu constrangido com um professor que, falando de esquerda, um professor de esquerda? Eu já me senti, pelo menos. Quando o professor me chamou de fascista, não foi só professores, né? Algumas outras pessoas, de acordo com certas coisas que eu acredito. Me preocupa muito a questão do constrangimento, sim, e eu concordo plenamente. O professor não deve constranger o aluno. E isso acontece. Pode não ter... Prejudica a formação também. Porra, prejudica demais. Você já é velho, já tá mais velho, já e lembra disso. Lembro, pô. E isso acontece mesmo, e isso não acontece só na questão política partidária. Tem professores que, por exemplo, eles são mais conservadores e que acabam constrangendo ou mesmo humilhando alunos homossexuais. Eu tenho uma amiga de infância e a gente se conheceu na escola. Então a gente teve a oportunidade de estudar desde o segundo ano do ensino fundamental junto, até praticamente o ensino médio completo. E eu vi o que esse garoto sofreu dentro da sala de aula, por ele ser homossexual. Tanto dos alunos, quanto dos professores, e tanto de um certo... O professor deixava, basicamente, certo? Que certas coisas aconteciam pelas suas convicções. Então, isso sim é um problema da educação brasileira e do mundo, pra falar a verdade. Isso acontece no mundo inteiro. Não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Aqui eu devo novamente concordar, porque lembra quando eu falei Você não deve incitar. Você não deve incitar. Eu acho que o incitar é muito errado. E isso acontece, tá? Acontece, já aconteceu comigo. Aconteceu com você? Comigo também já aconteceu e mais ainda. Isso acontece dentro da ferramenta de comunicação que a gente estava falando, dentro da internet. Você vê sim, como a gente falou, que os educadores começaram a utilizar as ferramentas de comunicação, as redes sociais, para transmitir conteúdo, conhecimento. Eles também começaram a utilizar para incitar, né? Então você vê professores, por exemplo, que ridicularizam a posição contrária de aluno na internet, que brigam, discutem. Eu vi um ato que eu achei impressionante de extremismo. Eu vou ver se eu consigo assim, formular, porque faz muito tempo, faz quase um ano que isso aconteceu, mas que eu fiquei chocado, que foi um professor que ele falou assim que ele ia matar o aluno e a família dele.
Santo Deus. Quando acontecer a revolução socialista que nós estamos pretendendo, nós vamos te perseguir e matar. Acho que mais ou menos assim. Pode ser que eu esteja errado. Foi bem violenta. Foi bem violenta. E um caso que eu acho que vocês devem lembrar de uma médica que se recusou a atender um paciente, uma coisa assim, porque a ideologia era esquerdista, coisa do tipo. Então, você vê, esses extremismos acontecem, fazem parte do nosso cotidiano. Cada dia que passa, eles estão aumentando, sim. E é importante, sim, que a gente debate sobre eles. Até aqui, estou concordando plenamente com isso. Vamos lá. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas correntes a respeito. Eu acho isso daqui fundamental, eu acho muito importante. Só que aqui cabe um adendo do sentido prático disso. Isso acontece hoje? Isso tem como acontecer dentro de uma escola em que a gente fica 4, 5 horas dentro da escola, sendo que a gente está debatendo sobre esse projeto de lei, mas sejamos sinceros, quantos amigos seus realmente se interessam por estudar? Quantos amigos seus que se preocupavam com todas essas questões dentro da sala de aula? E eu creio que essa seja uma realidade quase de todos os brasileiros. E a grande parte dos alunos, eles não querem estudar, eles não se interessam pela escola. Além de tudo isso, tem a questão prática mesmo de aula, né? Os professores hoje, eles não conseguem nem ao mesmo terminar a grade curricular que já é proposta pela escola. É verdade, você sai normalmente para você fazer um vestibular, você sai da escola, você tem que fazer um cursinho. Por que você tem que fazer um cursinho? Porque quando você entra num cursinho, você percebe que a maior parte do que está ali, você nem viu. É porque seu professor, ele é incapaz? Nem sempre. Tem casos específicos que acontecem umas coisas assim, e acontece mesmo, cara. Aí você chegava perto, às vezes, pra falar alguma coisa, tá no Facebook, isso acontece, pô. Isso acontece mesmo, né? Mas não é uma realidade global, né? Agora, o que me preocupa aqui nesse quarto ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas correntes a respeito. É o que tem que ser feito, mas na prática, por todas essas... Isso daqui eu só estou citando alguns exemplos. Isso não acontece. Respeitará o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Como que isso... Isso debate no artigo já ali. Como que isso se correlaciona legislativamente o fato das escolas que já entregaram para o pai assinar a notificação de que tem essa doutrina? Isso fica... Tem uma questão... tem uma questão jurídica aí que é complicado. Uma coisa contradiz a outra coisa, entendeu? Isso, inclusive, pode gerar debates na aplicação da lei. Entendeu? Então, a gente falar isso, a gente criticar isso, nem é contra o projeto. Tem essas coisas que podem gerar. Se a ideia do projeto é tal ideia, que ela fique muito clara, que seja um projeto seja reformulado bem um projeto composto, bem composto, que enxergue todas essas visões e que não crie imbrólios jurídicos que podem, inclusive, atrapalhar a própria aplicação da lei, né? Exato. Vamos lá. Sexto, não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Concordo. E isso acontece mesmo. Por exemplo, dentro da sala de aula, normalmente você se identifica com um determinado grupo. Isso é comum da gente. Natural. É natural. A gente se identifica dentro de um determinado grupo. Então, assim, se o seu grupo, ou mesmo você, é um pouco mais isolado e existe um poder maior, isso acontece mesmo dentro das escolas, de que essas pessoas que estão em menor número sejam hostilizadas de acordo com as suas ideologias, com suas crenças, com o seu comportamento em geral. Então, eu até entendo o que se quis dizer nessa parte. Artigo 6º. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de consciência e de crença assegurados pela Constituição, especialmente sobre o disposto do artigo 5 desta lei. Artigo 7. Os professores, os estudantes e os pais ou responsáveis serão informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, especialmente no que tange aos princípios referenciados no artigo 1 desta lei. O artigo 1 fala: esta lei dispõe sobre a inclusão entre diretrizes e bases da educação nacional. Basicamente, eu acho que aqui que a partir do momento que essa lei entrar em vigor, vai ser informado aos pais qual que é o papel do docente e qual que é os limites do docente
e quais são os direitos e deveres do aluno também. Eu entendi mais ou menos o que se quis dizer. Aqui é uma questão mais burocrática, né? Oitavo, o Ministério e as Secretarias da Educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento desta lei, assegurado o anonimato. Na minha concepção, qual que é o problema desse artigo? É o seguinte, o Ministério e as Secretarias da Educação contarão com um canal de comunicação. Que canal é esse? Como que ele vai funcionar, né? Quem vai pagar? Como que vai ser a estrutura desse canal? Ah, não, mas aí você está querendo demais. Eu não acho não que é um problema você falar sobre a aplicabilidade da lei. Sabe por quê? Você percebeu que ninguém dá a mínima pro político quando ele fala assim, eu vou construir tantas escolas, como que você vai fazer? Qual que é o seu projeto? Quanto que vai ser cada ano? Qual que é a viabilidade disso? Quanto que vai ser o orçamento destinado a isso, né? Como que você vai formar essa equipe? Ninguém nem para pensar nisso. Fazendo um paralelo, por exemplo, com as eleições presidenciais de 2014, se você olhar o debate, eu vou colocar na descrição do vídeo também o debate, o último debate, você vê uma série de promessas que nós nos preocupamos mais a briga em si do que estava acontecendo ali, com o que eles estavam falando, se isso daí fazia sentido ou não fazia sentido. Por isso eu acho que é fundamental a gente debater se isso daqui tem condições de aplicabilidade. Lembrando, a gente está na maior recessão econômica dos últimos anos, pelo menos. Quando eu falo dos últimos anos, é porque como antigamente não tinha material para estudo, né? Não tinha os censos, não tinha os próprios órgãos para fazer os estudos sobre como que era a nossa economia. É difícil você falar assim, da nossa história, a maior recessão econômica da nossa história. Mas é uma realidade, tá? É uma realidade, não tem como negar isso. Parágrafo único. As reclamações referidas no caput desse artigo deverão ser encaminhadas ao órgão do Ministério Público incumbido da defesa dos interesses da criança e do adolescente, sobre pena de responsabilidade. Os direitos da criança e do adolescente, nesse sentido, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas aí fica complicado, porque é o seguinte, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, existem diretrizes que contrapõem essa lei, pelo menos interpretativamente. Né? Então você citar aqui os interesses da criança e do adolescente só fundamenta mais ainda de que aqui existe no mínimo uma questão interpretativa muito confusa. Existem a possibilidade de diversos questionamentos dessa lei. A gente não está contrapondo a lei. Exatamente. Mas nós estamos fazendo a leitura e passando para vocês que nos próprios artigos eles estão se contrapondo, se combatendo. E mais ainda, nós não somos nem juristas, né? Agora imagina um jurista analisando isso daqui, né? Se, por exemplo, dentro do processo do impeachment mesmo, se você buscar na internet, tem um material tão rico, mas tão rico de análise jurídica, daqueles que acreditam é um golpe de Estado e outros que não acreditam nisso, que não é um crime de responsabilidade mesmo. Então existe uma série de fatores para se chegar a uma interpretação jurídica, certo? E eu estou citando a questão do impeachment, porque eu acho que foi um dos momentos em que mais nós tocamos na questão jurídica e interpretamos a nossa visão, né? E mais docentes e juristas participaram e deram as suas opiniões e que demonstra no final de como que a lei é extremamente interpretativa. A verdade é verdade sim, se você acredita na verdade, se você bate determinadas situações dentro dos artigos da Constituição e se você faz dentro da sua análise os seus pesos e medidas. E não é verdade, é mentir claramente se você tem uma outra análise, se você tem um outro ponto de vista, se você tem uma outra realidade. Então, esses pontos e contrapontos que a gente estava falando do extremismo é muito importante se debater. E é que nem você falou, né? Dentro de um projeto de lei e que ele próprio se combate, entra em contradição o tempo todo, no mínimo, na minha concepção, tem que ser feita uma revisão. Exato. Artigo 9º. O disposto nesta lei aplica-se no que couber as políticas e planos educacionais e os conteúdos curriculares, os materiais didáticos e paradidáticos. Eu já vou parar nesse ponto aqui. Como que vai ser analisado isso? Como que você vai analisar todos os materiais didáticos e paradidáticos? Você vai trocar todos os livros? Como que vai se pagar
todos esses livros, né? Mais ainda, o Brasil tem escola que não tem nem lousa, né? Será que não foi parado para pensar nisso, por exemplo? Paradidáticos ainda mais. Sabe o professor que ele traz uma proposta para você fazer uma determinada atividade? Essa proposta vai ter que passar por uma análise. Análise de quem? Quem que vai... quantos profissionais vão ser... Preciso exatamente. que seja fundamentado essa ideia. A gente tem condição de pagar isso. Instituições. E mais ainda, quem garante que esses profissionais vão ter a mesma neutralidade que propõe a lei? Já que a lei não trata desses profissionais. Teria que ser feita uma nova lei para falar sobre a neutralidade dos profissionais que analisam a neutralidade de materiais didáticos. Certo. Complicado. As avaliações para o ingresso no ensino superior, aqui também, inclusive o Pirula falou um pouco sobre isso. Isso é complicado. Para o Enem tudo bem, né, que é federal. Né? Mas e para os cursos específicos, faculdades específicas? Quem faz vestibular são as próprias faculdades. Está falando assim que não, que o governo vai se intrometer nisso e vai falar qual que é o material didático. E cada faculdade tem uma linha de raciocínio, sinceramente. Então tem, por exemplo, o curso de filosofia, você tem uma linha de raciocínio envolvida e uma série de materiais que são específicos dessa graduação e que o vestibular é correlacionado a isso, né? Como que você vai definir? Isso é muito impreciso. Muito impreciso. Está impreciso. Tremendamente impreciso. Certo. As avaliações para... Isso daqui a gente está falando muito por cima, claramente, porque as provas de concurso para ingresso na carreira docente. Aqui também entra num ponto complicado, apesar que eu acho que se o projeto de lei tem como pressuposto evitar essa doutrinação que se fala, né, e que a gente não está negando que existe de fato, mas que também não é geral, eu acredito que realmente a única forma de se combater é justamente aqui, nas avaliações para o ingresso no ensino superior. Desculpa, as provas de concurso para o ingresso na carreira docente. Eu acho que é nesse ponto. Nesse ponto, sim. Por quê? Porque na capacitação desses profissionais que você vai formar a ideologia que ele vai aplicar dentro da sala de aula. Porque você pega um professor que tem 40, 50 anos, que ele dá aula há anos e que ele já tem na sua ideologia, até por tudo que ele aprendeu durante a vida e dentro do seu curso do pessoal que já é mais velho, de graduação, que tem essa ideologia, e você vai falar assim pra ele, a partir de agora você não vai mais poder, e é muito difícil aqui dentro da lei interpretar o que é e o que não é que ele pode, né? E mais ainda, sobre que tipo de doutrinação que se está falando, que não fala claramente, por mais que no entendimento do movimento a gente linke sempre a esquerda, não é muito claro dentro do projeto de lei qual que é essa doutrinação. Você vai falar assim que ele não vai poder fazer isso, mas esse professor vai estar lá dando aula. Como que ele vai lidar com isso como pessoa? Ainda mais numa realidade em que os professores cada vez mais eles estão perdendo, como que eu posso dizer, a sua autonomia dentro da escola. Né? É complicado. Mas eu acho que seria mais o caminho, mas de uma forma muito diferente. Muito menos incisiva. A gente está prevendo que o que é passado aqui está tentando ser um direcionamento, só que ele é rebatido. E a gente está tentando montar o quebra-cabeça. E as instituições de ensino superior respeitando o disposto no artigo 207 da Constituição Federal. O artigo 207 da Constituição fala sobre a liberdade. Eu vou linkar isso daí também na edição do vídeo. Temos que linkar. O artigo 207 fala justamente da liberdade dos cursos de graduação de montarem a sua própria grade curricular, composição do seu material didático. E mais ainda, quem prepara o material didático não é o governo. Não é o governo. Quem prepara o material didático... E aqui a gente está falando de escola pública, escola particular e essas escolas que têm doutrinas mais ligadas à religião, inclusive. E, inclusive, tem matérias de religião dentro dessas escolas, né? Quem prepara isso, segundo o artigo 207 da Constituição, é a própria escola. Ela tem que ter essa liberdade. Então, quando você fala assim, você fala que a escola não pode ter essa liberdade. E quem que vai quem que vai determinar isso? É essa lei. E, ao mesmo tempo, você fala assim, não, eles têm essa liberdade. Não faz sentido nenhum. Realmente, essa parte aqui não faz sentido nenhum. Artigo 10. Esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação. Beleza. Apesar que esse prazo aqui eu acho bem complicado. Eu acho muito complicado mesmo. Como você vai falar que em 60 dias tudo isso vai mudar? Quero ver como que Aí você vai falar assim, aí você vai falar, não, a gente está colocando, a gente quer a lei e depois a gente vê a aplicação. É mais uma lei que vocês querem que não tem aplicação prática? Na verdade, eles bateram com essa ideia e falaram, a gente tem que mudar alguma coisa, tá aí,
Ó, Bem complicado. então, assim, a leitura da lei basicamente é essa, tá? Mas aqui chega no ponto em que mais me causa preocupação, que é a justificativa da lei. Vamos lá. O presente projeto de lei foi inspirado na luta do movimento Escola Sem Partido. É fato notório que os professores e autores de materiais didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral sexual, incompatíveis com os que lhe são ensinados por seus pais ou responsáveis. Vou fazer uma pergunta. Quantas vezes um professor tentou te convencer sobre a sua moral sexual? Eu não lembro dessa, não. E você, Lucas, quantas vezes? Eu não sei exatamente a quem que quem que se refere, cara. Ainda mais porque fala que é fato notório. Notório. Então eu acho que nesse ponto aqui, Fica bem mal representativo. além de ficar mal representado, talvez para as pessoas que falam não, realmente é fato notório, talvez seja interessante fazer um anexo que inclua um estudo em relação a isso. A partir né? disso. Eu acho que é muito importante porque é uma legislação que, pelo que a gente viu, que muda muita coisa. fundamentado. A ideia do Escola Sem Partido é uma coisa. O projeto de lei é algo totalmente diferente. A gente viu, A gente vê na prática, inclusive, isso. Diante dessa realidade, conhecida por experiência direta de todos que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos, todos quem? Todos os Já tem 13 já que teve isso, não é mais tudo. Não é todos, realmente. Já E aqui volta no nosso ponto. Talvez seja interessante, inclusive para os defensores da lei, isso é fácil, inclusive, fala, não precisa de material. Por que não existe um movimento, por exemplo, que capte todo o material do Facebook desses professores que eles dizem que estão doutrinando, ou do YouTube, por exemplo, ou mesmo gravem dentro das suas salas de aula, questões desse tipo para juntar como um anexo para fundamentar o que eles estão querendo dizer aqui. Porque assim, é como a gente disse desde o começo, volta muito no que a gente disse lá no primeiro e no segundo bloco, de que a família brasileira, o brasileiro em si, os estados brasileiros, a federação brasileira possui milhares, se não bilhões de realidades distintas, entendeu? Mais de 50% dos brasileiros nem faz parte dessa discussão, né? Então você fala assim, todos, você tem, no mínimo você tem que apresentar um conteúdo em virtude do que se trata todo o contexto dessa lei, entendeu? Bem, trata-se, afinal, de práticas ilícitas, violadoras de direitos e liberdades fundamentais dos estudantes e de seus pais ou responsáveis, como se passa a demonstrar. Eu vou voltar aqui nesse ponto, pais e responsáveis, porque sempre dentro do contexto geral da lei, se vincula a questão da família educação. E isso eu acho que, inclusive, na justificativa fica um pouco mais claro, de que o pai e o responsável, ele tem o direito, né, não só constitucional, mas ético, de interferir em como que o seu filho vai ser ensinado dentro da escola, né? E não que isso esteja errado em si, mas volta na questão da diversidade. Nem toda família é assim. E dentro do ponto de vista de quem escreveu assim, isso daqui, aparentemente toda família é assim. Entendeu? Todo mundo é assim. Bem, e todos os pais se preocupam com a educação do filho. Vai nessa. Eu não sei, mas pelo menos na periferia isso daí é mentira, tá? A maioria dos pais nem frequenta a reunião dos filhos. E mais ainda, a maioria dos pais... Fato! E a maior parte dos pais, inclusive, defende os filhos em práticas ilícitas, em práticas imorais. Tem pai que defende o filho quando o filho vai e afronta o professor. Tem isso pai... é uma discussão. Tem pais quando o filho vai e afronta o professor, ele vai lá e afronta o professor também. Se a gente ficasse debatendo sobre todas as realidades, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. A gente volta uma hora. Vamos voltar assim uma hora sobre isso. A gente volta. Bem, a liberdade de consciência assegurada pelo artigo 5º da Constituição Federal. Lembra que eu falei? Que o artigo 5º da Constituição Federal, inclusive, assim, isso já é um pouco interpretativo, mas ele muito provavelmente torna inconstitucional essa lei. Bem, compreende o direito do estudante
a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado para fins políticos e ideológicos pela ação dos seus professores. Concordo, não tem que ser manipulado mesmo não. A questão não é em si essa parte, mas o contexto do que é dito. 2. O caráter obrigatório do ensino não anula e não restringe a liberdade de consciência do indivíduo. Por isso, o fato de o estudante ser obrigado a assistir às aulas de um professor implica para esse profissional o dever de não utilizar a sua disciplina como instrumento de cooptação político-partidária ou ideológica. Concordo, realmente. Não pode mesmo não. 3. Ora, é evidente que a liberdade de consciência dos estudantes restará violada se o professor puder se aproveitar de sua audiência cativa para promover em sala de aula suas próprias concepções políticas, ideológicas e morais. Você tem que ter aquele cara, né, que é legal, todo mundo gosta dele. Sim, fala verdade. Um bagulho que todo mundo vai e gosta, aí não pode. Liberdade de ensinar, assegurada pelo artigo 206 da Constituição Federal. Novamente, novamente, dentro do artigo 206, cabe uma interpretação aí sobre certos pontos dessa lei, se ela não se torna inconstitucional. Não vai ser a primeira vez. Não se confunde com a liberdade de expressão. Fato, não se confunde mesmo. Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade de consciência e de crença dos estudantes que formam em sala de aula uma audiência cativa. Isso eu concordo e não concordo, por quê? Porque essa questão da liberdade de expressão do professor, ela fica muito complexa de se avaliar, né? Até que ponto vai ser a liberdade de expressão do professor e até que ponto vai ser doutrinação? Eu estou falando no sentido de... E até que ponto isso não vai ser uma atividade docente mesmo, né? Quando o professor, por exemplo, ele fala assim, vamos promover um debate, você defende a Alemanha nazista e você defende a União Soviética comunista. Isso não cria uma discussão ideológica partidária, entre aspas? Não cria. Então o professor não vai ter mais direito a isso, ou vai ter direito? Então deixe claro, salvaguarda tais e tais situações. Isso é importante para a aplicação da lei em si. Vamos lá. 5º, de forma análoga, não desfrutam os estudantes de liberdade de escolha em relação às obras didáticas e paradidáticas cuja leitura lhes é imposta por seus professores, o que justifica o disposto no artigo 9º do projeto de lei. Vamos voltar lá no artigo 9º do projeto de lei e aí a gente debate essa questão. Só para fundamentar mesmo, que às vezes fica um pouco longo. O disposto nesta lei aplica-se no que couber as políticas e planos educacionais e os conteúdos curriculares, as matérias didáticas e paradidáticas, as avaliações para ingresso no ensino superior, as provas de concurso para ingresso na carreira docente, as instituições do ensino superior, respeitando o disposto no artigo 207 da Constituição. Vamos lá. De forma análoga, não desfrutam os estudantes de liberdade de escolha em relação às obras didáticas e paradidáticas cuja leitura lhes é imposta por seus professores, o que justifica... Entendi o que ele quis dizer. Na verdade, ele está usando essa justificativa para meio que definir o porquê do artigo 9º do projeto de lei. Como a gente já debateu o artigo 9º, beleza. 6º. Além disso, a doutrinação política e ideológica em sala de aula compromete gravemente a liberdade política do estudante. Concordo, na medida em que visa a induzi-lo a fazer determinadas escolhas políticas e ideológicas que beneficiem direta ou indiretamente as políticas, os movimentos, as organizações, os governos, os partidos e os candidatos que desfrutam da simpatia do professor. Quando eu falo aqui do governo, isso é muito complexo. Por quê? Porque, por exemplo, ao decorrer da história, a história por si só ela é adaptada. E ela é adaptada normalmente por quem está no poder. Isso é fato. Isso acontece o tempo todo dentro da nossa história, né? E inclusive gera aquele debate. Por que existem muitos professores que acreditam em uma outra linha ideológica? Porque, segundo os próprios estudos deles, talvez o que a gente aprende na prática não seja o que de fato aconteceu. Isso acontece. E aí volta para a questão que ele falou que aqui dentro da justificativa, que existe um certo objetivo por trás disso. E isso não necessariamente é realidade. Muitos professores fazem essa certa doutrinação, os professores aos quais eles estão se relacionando, no automático.
Porque como humano é isso que ele acredita, entendeu? Nem sempre é porque ele quer induzir, doutrinar, nem sempre é porque o professor quer que seja transformado aqui no comunismo cubano e não sei o que ele quer dominar o mundo através da sua ideologia. A pessoa fica no automático e ele está trabalhando. Assim como um aluno. Assim como os movimentos extremistas, por exemplo, na minha concepção, Trabalham automático. eles trabalham no automático. Para ele é muito claro que é aquilo. É muito claro, por exemplo, sabe aquelas feministas bem. Eu tô falando feminista porque é um termo comum. Tem a femista, né? Que é o termo correto para falar sobre esses grupos mais extremistas. Mas bem, que às vezes na hora da discussão eles falam: não, é isso, não sei o que, você quer usar meu corpo como objeto, não sei o que, não sei o que. E muitas vezes a pessoa que está falando não é bem com a intenção, é que ela aprendeu aquilo, não sei o que. Sabe aquele homem que mexe com. Não, muitas vezes não é nem por maldade, é no automático. E ao mesmo tempo, ela também não é por maldade. Ela formulou o automático dela. É automático, é porque ela vive assim, inclusive. Às vezes é até a forma de expressão da pessoa. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado que nem tudo é teoria da conspiração. Bem, vamos lá. Sendo assim, não há dúvida de que os estudantes que se encontram em tal situação estão sendo manipulados e explorados politicamente, o que ofende o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de exploração. Eu concordo quando isso ocorre, mas aqui ele está falando assim: não há dúvida. Eles generalizam. Há uma generalização. E é como a gente falou, muitas vezes por ser automático, fazer um trabalho disso. E não tem mal falar isso. Qual que é o mal? Sim, falta sim. Bem, 8. Ao estigmatizar determinadas perspectivas políticas e ideológicas, a doutrinação cria as condições para o bullying político e ideológico que é praticado pelos próprios estudantes contra seus colegas. Isso acontece de fato. Só que aqui é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, e acontece com os professores também. Deixa eu só terminar. Bem, em certos ambientes, um aluno que assuma politicamente uma militância ou postura que não seja a da corrente dominante corre risco de ser isolado, hostilizado e até agredido fisicamente pelos colegas. E isso se deve principalmente ao ambiente de sectarismo criado pela doutrinação. Na verdade, isso se deve principalmente ao ambiente de sectarismo criado pelo extremismo. Pelo extremismo ideológico. A gente já bateu na tecla do extremismo aqui. Exatamente. Ele é recorrente na sala de aula. Exatamente. Se você não tiver um controle, ele toma. E cada vez mais o extremismo tem sido recorrente na sala de aula, nos debates de família, nos debates de relacionamentos abertos entre amigos no meio da rua, que seja dentro da quadra de futebol, que seja, e na internet principalmente, porque você não está de frente com a pessoa, você usa a internet, não, você usa seu teclado como uma metralhadora digital, né? Você fala o que você quiser. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi pessoas falando que tem que morrer, tem que matar todo mundo. São coisas bem absurdas. Bem, 10. A prática de doutrinação política e ideológica nas escolas configura, ademais, uma clara violação ao próprio regime democrático, na medida em que ela instrumentaliza o sistema público de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de determinados competidores. Aqui volta naquele negócio, que nem tudo é por... É que assim, o pressuposto do projeto de lei é de que isso está acontecendo e que isso está acontecendo de acordo com... para beneficiar um determinado grupo político. Sendo mais claro ainda, isso está acontecendo para benefício do PT, vamos ser claros. É isso que está sendo dito. Basicamente é isso. Por quê que isso é muito claro? Porque, por exemplo, aqui existe no mínimo, uma vista grossa quando a gente fala de doutrinação religiosa. Porque você não vê aqui tá falando de doutrinação, não é? Sim. Doutrinação, né? E existe uma doutrinação religiosa muito forte. E a doutrinação religiosa, hoje em dia, ela é política e partidária, não é? Porque a gente tem principalmente a parte de direita,
principalmente aquela direita que é mais conservadora, com uma intrínseca ligação às doutrinas, crenças religiosas. Isso daqui vai ficar mais evidente aqui pra frente. Então, assim, se a ideia é contra a esquerda, que deixe muito claro, contra a esquerda, contra o PT que seja, que deixe muito claro. Quando fala doutrinação e você só se preocupa em destacar os fatos que envolvem a doutrinação esquerdista, isso me preocupa muito. Inclusive, isso fere, sim, a liberdade de crença das pessoas, a liberdade de expressão das pessoas, né? No sentido do contexto, tá? No sentido do contexto, porque aqui você basicamente está privilegiando um lado, entre aspas. 11. Por outro lado, é inegável que, como entidades pertencentes à administração pública, as escolas públicas estão sujeitas ao princípio constitucional da impessoalidade. E isso significa, nas palavras de Celso Antônio de Bandeira, curso de Direito Administrativo Malheiros, que nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. As simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. Isso é verdade, isso acontece e na prática isso daqui não vai mudar. Desculpa, isso daqui vai demorar dezenas de anos. É cultural. E inclusive, provavelmente quem fez esse projeto de lei, quem fez o projeto de lei é afetado por isso. Pelas suas próprias ideologias, e provavelmente ele foi tendencioso a favorecer as suas próprias ideologias. Isso porque o humano é assim. Em tese, não devia ser, mas é. 12. E não é só o uso da máquina do Estado que compreende o sistema de ensino para a difusão das concepções políticas ou ideológicas de seus agentes é incompatível com o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado, que é, na teoria, muito bonita, mas na prática isso não acontece, literalmente. Isso eu estou falando de qualquer instituição estatal. Sempre dentro da instituição, dentro das próprias regras, tente-se favorecer mais quem está no poder. Isso é fato, isso não é um fato do Brasil, é do mundo. Se a gente hoje não está preparado para debater com um pouquinho mais de imparcialidade coisas desse tipo, isso daqui se torna praticamente utópico se aplicar em 60 dias, ainda mais. 13. No que se refere à educação moral, referida no artigo 2º do projeto de lei, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, vigente no Brasil, estabelece no seu artigo 12º que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O que se quis dizer aqui? Que basicamente os pais podem exercer o seu direito de que seus filhos recebam a educação religiosa e moral de acordo com as suas próprias convicções. Basicamente é isso. Ele vai poder simplesmente falar, não está de acordo com as minhas convicções religiosas e morais. Como que isso se aplica na prática? Numa escola, que nem a gente estava falando, que tem fulaninho que é bandista, fulaninho que é evangélico, fulaninho que é católico. Que é bem disseminado. E isso não contradiz o artigo de que as escolas podem se aplicar suas doutrinas desde que os pais sejam avisados. Então, mesmo que eles avisem, eles vão poder interferir o tempo todo. E na prática, como que isso funcionaria? Se um pai ficar revoltado falando, isso fere, como que a gente vai fazer? Vai mudar o material didático ou vai passar somente para esse aluno vai se isolar? Qual que é o crescimento, qual que é o desenvolvimento da educação proposto? Pelo contrário, isso, nesse sentido aqui, além de ser não tem como você aplicar isso daqui, além disso, isso é um retrocesso enorme. Bem, ora, se cabe aos pais decidir que seus filhos devem aprender em matéria de moral, e lembrando que aqui eles estão falando que todos os pais, todas as famílias têm a mesma base e se interessam pelas mesmas coisas, eu estou falando sobre a educação dos filhos, tá? Porque, para quem não sabe, tem pai que realmente não dá a mínima para isso. Ora, se cabe aos pais decidir, e mais ainda, tem um monte de pai que é responsável, que é intolerante. Ora, se cabe aos pais decidir o que seus filhos devem aprender em matéria de moral, nem o governo... Mas o governo não está definindo aqui? Nem o governo, nem a escola, nem os professores a escola não tem o direito de dizer o que os alunos vão aprender, mas não é o papel da escola. E mais ainda, o material didático não é formado basicamente por pessoas especialistas. A elite do conhecimento brasileiro, não é eles que fundamentam o material didático, a história.
Não é? Então quando você fala assim, que, então basicamente os pais que vão ensinar os filhos, ou os filhos vão Como ensinar você só o que disse, os pais querem, retrocesso. é um tremendo retrocesso nesse sentido. Então assim, às vezes não fica claro no projeto de lei em si também. Aliás, a ideologia é clara, a ideologia Escola Sem Partido é clara. O movimento Escola Sem Partido, ele já fica um pouco confuso nesse sentido, porque ele tá, sim, é só você ir lá e acompanhar e ver com seus próprios olhos. Ele sim privilegia, ou no mínimo faz vistas grossas para uma certa doutrinação, enquanto demoniza uma outra doutrinação, né? E mais ainda, né? Ele se confunde muito dentro dos seus próprios artigos. É bem complicado, bem complicado. Bem, finalmente, um Estado que se define como laico, o Estado laico é um Estado que não tem interferência religiosa, tá? E que, portanto, deve ser neutro em relação a todas as religiões. Então vamos voltar lá. Ora, se cabe aos pais decidir o que seus filhos devem aprender em matéria de moral, nem o governo, nem a escola, nem os professores têm o direito de usar a sala de aula para tratar de conteúdos morais que não tenham sido previamente aprovados pelos seus pais. E, finalmente, o Estado que se define como laico e que, portanto, deve ser neutro em relação a todas as religiões, não pode usar o sistema de ensino para promover uma determinada moralidade, já que a moral é, em regra, inseparável da religião. A moral, ela é, em regra, inseparável da religião. Se eu falar que eu sou ateu, eu sou imoral? Se eu falar que eu sou religioso, eu sou moral? Semana passada, mentira. Essa semana ainda, eu vi no rádio, né? Tava ouvindo no rádio, um caso de um ex-pastor, aliás, eu acho, não tenho certeza, que ele molestava a filha dele todos os dias. A mulher saía para o trabalho e ele molestava a filha todos os dias. Houve todo um reboliço por causa disso, porque ela acabou contando. E a justificativa dele para a filha era que a mulher dele não atendia ele. Entendeu? Bacana. Logicamente que a moral estava totalmente intrínseca e vinculada à religião nesse caso, já que ele era um religioso. Isso não faz sentido. A menos que você seja religioso, que você acredite basicamente nisso. Mas mesmo que você seja, que você tenha a crença convicta nisso, você tem que entender que você vive num país com 200 milhões de pessoas e que nem todo mundo é religioso e nem todo mundo acredita nisso. É porque a gente bate na tecla de como está escrita na PL. Nem todos são iguais. A gente não consegue generalizar. E bem, que Estado laico existe quando você fala que a moral é regra inseparável da religião? Só dentro desse 15º, essa 15ª justificativa, o projeto já se inviabiliza, porque não faz sentido isso. Desculpa, mas o projeto de lei, nesse sentido aqui, ele tá pecando muito mesmo. Porque ele fala o tempo todo de neutralidade religiosa, mas ao mesmo tempo, ele fala do vínculo da religião e da educação. Como se fosse uma coisa meio que a moralidade, educação, família, tá tudo dentro do mesmo bolinho e faz tudo parte de uma mesma realidade que não faz. Desculpa, mas não faz. Como eu falei, passei. Parece que eles foram juntando e... Bem, é isso. Bem, Toca o barco aí. bora aí. Permitir que o governo de turno ou seus agentes utilizem o sistema de ensino para promover uma determinada moralidade é dar-lhes o direito de vilipendiar e destruir indiretamente a crença religiosa dos estudantes, o que ofende os artigos 5º da Constituição Federal. Bem, indiretamente a crença religiosa dos estudantes, e se ele não tiver crença, né? Você vê que assim, em alguns artigos eles lembram de que existem pessoas sem religião, em outros não, eles simplesmente se abstêm nesse sentido. Então aqui, nesse caso, eu acho que cabe uma revisão, no mínimo cabe uma revisão. Ante o exposto, entendemos que a melhor forma de combater o abuso da liberdade de ensinar é informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não ser doutrinados por seus professores, a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desse direito, já que, dentro das salas de aula, ninguém mais poderá fazer isso por eles. Nesse sentido, o projeto que ora se apresenta está em perfeita sintonia com o artigo 2 da Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional. Isso é bem incontestável, porque prescreve, entre as finalidades da educação, o preparo do educando para o exercício da cidadania. Afinal, o direito de ser informado sobre os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Note-se que, por fim, o projeto não deixa de atender à especificidade das instituições confessionais
e particulares cujas práticas educacionais sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, as quais reconhece expressamente o direito de veicular e promover os princípios, valores e concepções que as definem, exigindo-se apenas a ciência e o consentimento expresso por parte dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Beleza, mas aqui também cabe a nossa observação de trás. Bem, basicamente é isso, Matheus. A nossa leitura disso. A nossa leitura. Que foi longa pra caramba, inclusive. Retornando. Mas tá valendo. Foi bem Vai dar legal. umas 2 horas. Galera, foi isso. O Eric foi tipo um anjo caído do céu aqui pra gente. Espero que eu não tenha. Eu provavelmente ofendi um monte de gente, mas eu espero que eles entendam que eu não ofendi com o propósito de ofendê-lo, mas sim, para tentar atender a todos os lados. O projeto é baseado em passar as ideias de muitas pessoas sobre muitas concepções. Diamantes brutos como o Eric existem, eu sei que existem. Se você quiser entrar em contato com a gente, entre, vamos ouvir o seu lado. Eu vou tentar promover algum tipo de sarau, algum tipo de debate com o Eric. Perfeito. Eu já passei isso pra ele. Quem quiser participar, inclusive. Quem quiser participar pode falar comigo, a gente vai estar dando todo o apoio. Isso é um trabalho amador, eu tô começando com isso. O Eric também deve estar começando com isso. Sim. Ele estuda por si próprio, a gente não tem nenhuma carga pública para estar fazendo isso. A gente dividiu essa entrevista em 3 blocos. A primeira, onde a gente fez um resumão, a gente estava se conhecendo ainda, a gente fez um resumão bem básico. O segundo a gente tentou infiltrar no primeiro bloco, e o terceiro foi a leitura que a gente fez, e a gente deu todos os pontos, o Eric deu os pontos dele, eu tentei dar as regras pra gente seguir, e ficou bem legal.